Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje eu irei fazer a leitura, o blog do Chateau Artis. Se você for pesquisar, você vai encontrar esse site, eu vou deixar o link abaixo. Porém, se você escrever os 16 mandamentos do Pum, você irá encontrar esse blog, tá ok? Então esse blog é do Chateau Artis, ou seja, Royce. Esses comandos, eu não sei quando foi escrito, porém ele é de suma importância e é válido nos dias de hoje. Se você está no relacionamento de longo termo, você precisa ter ciência desses 16 comandos. Então eu vou ler para vocês aí, rapaziada, a gente vai batendo um papo aí, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, nunca diga eu te amo primeiro. As mulheres querem sentir que precisam superar obstáculos para conquistar o coração de um homem. Elas anseiam pelo desafio de capturar o interesse de um homem que tem outras mulheres competindo por sua atenção, e eventualmente prevalecendo sobre sua relutante em conceder a sua exclusividade para com ela e se comprometer. O homem que entrega o seu mundo emocional facilmente rouba às mulheres a satisfação de conquistar o seu amor. Embora você possa estar apaixonado por ela, não diga antes que ela diga para você. Demonstre a contenção compassiva para com a necessidade dela de lutar pela realização do Inspire-se a dar o salto por você. Ela retribuirá o favor 1000 vezes mais. Então, rapaziada, a gente fala muito sobre esse primeiro tópico aqui que ele falou, que você não deve, ou seja, dar o primeiro passo, ou seja, falar para ela que você a ama primeiro. Meu, se você já tá num relacionamento de longo termo, ou seja, uma RLT, relacionamento de longo termo, há muito tempo, e você não disse para sua mulher que a ama, eu não sei o porquê você está com ela se você não ama essa pessoa. Agora, quando ele fala nunca diga primeiro, existem muitos homens que eles abrem o jogo. Ou seja, a mina é bonita, a mina é gostosa, mas tem várias red flags. Parece um carnaval de bandeira chinesa. O cara vê a mina e já abre as pernas. Não é a mina que abre as pernas, é ele. Já fala que a ama. Mano, eu te amo, vamos casar, vamos ficar juntos, vamos amigar e tal. Toda essa resenha. Então você não deve falar primeiro. Por quê? Porque a mulher, ela segura e tem controle na parte íntima no relacionamento. E o homem, ele segura o comprometimento. Se você der o seu comprometimento gratuitamente, a sua parte emocional primeiro, você será tratado como uma mulher que é GP. Não terá um valor aos olhos de um homem de alto valor. A GP, ela não tem valor para um homem de alto valor. Por mais que ele chega e sai fora, ela não tem aquele valor. E um homem que entrega o seu comprometimento é a mesma coisa. Ou seja, por quê? Porque para a mulher ele entregar o seu corpo para qualquer homem é fácil. Qualquer homem irá aceitar, entre aspas, ter intimidade com a mulher. Então é fácil para ela entregar, ou seja, sempre tem homens nas órbitas. Agora, é difícil ela ter um comprometimento de um homem de alto valor. Você entregar o seu comprometimento é fácil. Por quê? Porque muitas mulheres querem comprometimento. Agora, é difícil você ter um desejo genuíno de uma mulher. Então, se você entregar o seu valor de qualquer forma, a mulher não irá ver valor nesse comprometimento. Então, rapaziada, você nunca deu o passo primeiro. Ou seja, se você tá afim da garota, se você tá afim dessa mulher, talvez você esteja girando os pratos e tal, você nunca deve falar pra ela que a ama primeiro. Espera ela chegar com aquela frase, e nós, onde é que fica? E aí, onde que vai dar? E por que você não vai me levar pra conhecer sua família, seus amigos e tal? Porque você agindo dessa maneira, segurando seu comprometimento, você tem um poder de barganha. Hoje em dia as mulheres estão com seu ego nas alturas, ou seja, tem muito simp colocando as mulheres no pedestal e elas acham que elas são as deusas. Então se ela for até você e querer entrar no seu frame, tem como você chegar e falar, simplesmente eu não tenho relacionamento com mulher que está no OnlyFans.
Eu não tenho um relacionamento com mulher que fica rebolando a raba no TikTok. Eu não tenho um relacionamento com mina que fica com homens nas suas órbitas, ou seja, tem contato ainda com seus ex, ou seja, amigos do sexo oposto, na friend zone, ou seja, nas órbitas. Então tem como você falar isso. Isso é os seus limites para um relacionamento. Eu estou dando um exemplo, talvez você tenha outros limites, talvez para você esteja tudo bem, ou seja, você aceita esse tipo de mulher. Porém, se você falar para ela que o ama primeiro, se você der o seu comprometimento, não tem como depois você colocar os seus limites na mesa. Ou seja, a mulher irá usar e abusar de você. Por quê? Porque você entregou de qualquer forma. Você deu o seu valor de qualquer forma. Você está demonstrando um homem de baixo valor. Então é de suma importância, rapaziada. Vamos para o segundo tópico aqui. Faça ela ter ciúmes. Você precisa flertar com outras mulheres na frente dela. Não dissuadir outras mulheres de flertar com você. As mulheres nunca vão admitir isso, mas os ciúmes as excita. A ideia de você se virar contra outra mulher a excita sexualmente. Nenhuma garota quer um homem que nenhuma outra mulher deseja. O parceiro que domina a tempestade do ciúme controla a direção do relacionamento. Ou seja, a mulher ela quer estar com um homem que todas as mulheres querem ter e que todos os homens querem ser. Eu fiz um podcast há um tempo atrás, está na nossa playlist, ou seja, Sermão Red Pill. O interessante é que no livro de Isaías, no capítulo 4, versículo 1, eu falei sobre essa passagem e eu vou ler esse versículo só para refrescar a memória de vocês. Eu creio que tem muitas pessoas que não são cristãs, não têm Bíblia, porém é interessante essa frase. Preste atenção, rapaziada. Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías é um profeta que foi considerado um profeta messiânico, ou seja, ele falava a respeito das coisas que há de vir, das coisas futuras, naquele tempo, naquele momento. Então no versículo 1 diz assim: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, ou seja, 7 por 1, e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita dentro de um tempo, naquele tempo para aquele tempo. E para as pessoas que são cristãs, ela sabe que quando você lê esse verso, se eu não me engano, se eu não estou errado, alguém pode colocar aí um comentário abaixo, enfim, e corrigir. Porém, eu me lembro que quando você ver esse verso na Bíblia, em qualquer livro que você estiver lendo, e naqueles dias, ou seja, significa dias futuros. E hoje em dia, nós podemos ver que muitas mulheres elas estão no mercado de trabalho. Ou seja, na segunda parte aqui, elas falaram: nós mesmas providenciaremos nossa comida, nossa roupa, apenas case-se conosco. Ou seja, a mulher, ela não precisa mais desse beta provedor, entre aspas. Por que entre aspas? Porque muitas querem usar o beta provedor, quer ter essa segurança, porém ela quer o macho alfa, ela quer a genética, porque o governo está fazendo essa parte do beta provedor. O governo está dando todo o suporte para as mulheres hoje em dia, essas mulheres modernas, empoderadas. Porém, elas ainda almejam por um macho alfa. Elas ainda anseiam por este homem, ou seja, 7 por 1. As mulheres hoje em dia, elas estão dividindo os mesmos homens. Ou seja, na comunidade RP nós falamos muito sobre a teoria de Pareto, ou seja, 80-20. Então essa teoria 80-20 quer dizer que 100% das mulheres querem 20% dos homens porque 80% dos homens não são atraentes. Ou seja, elas preferem dividir um cara que é alto, um cara que é bem sucedido, um cara que é todo estruturado e tal. Mentalidade alfa. Então a mulher ela prefere dividir esse cara do que ficar com um beta provedor loser, um cara fiel, um cara que tá ali lado a lado, um cãozinho fiel. Então é isso que o Chateau Hatis fala nessa parte aqui, que você precisa, ou seja, levantar aquela ansiedade de competição na mulher. No relacionamento, os homens ele esquece como ele entrou no relacionamento e desanda, fica aquele cara malumbento, cara chucholoso. Ela não quer que você saiba disso. Porém, a mulher, ela pode até aceitar uma traição, a maioria delas. Porém, ela não irá aceitar um cara
monótono, um cara chato, um cara padronizado, ou seja, que acredita nesse mundo igualitário. Ou seja, o cara faz tudo certinho, tudo correto, a mesma coisa, é aquela mesmice. Então a mulher, ela abomina isso. Então ela quer um cara que é dinâmico, um cara que quando ele tá trocando ideia com a mina, ele vê, ou seja, você tá num bar ali, você chega num restaurante e tal, a garçonete veio só da maneira que a garçonete, ela chegou até você, deu uma arrumada no cabelo, do jeito que ela pegou na caneta ali pra marcar o seu pedido e falou um pouco a mais do que deveria falar como profissional ali fazendo o pedido do menu no restaurante, a sua mulher ela já vai ficar meia, tá rolando alguma coisa aqui, já tá tendo uma competição. Você não precisa, lógico, ele citou aqui na primeira parte que você tem que flertar na frente dela. Você não precisa fazer esse dread ativo. Porém, você precisa mostrar pra ela que você tá no jogo, ou seja, você tem condição de pescar outros peixes. Então ela precisa entrar no seu frame. Isso é de suma importância. Vamos para o terceiro ponto. Você deve fazer da sua missão e não a sua mulher a sua prioridade. Rapaziada, isso é de suma importância. Ou seja, se você quer submissão, você precisa estar na missão. Novamente, parafraseando a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, ao seu esposo, ao seu líder. Porém, se o homem não é submisso a Deus, não está na sua missão, não tem como a mulher ser submissa. Então se você quer submissão, você tem que estar na sua missão. Então tem muitos homens que esquecem da sua missão. Ou seja, a mina muda de estado, de cidade para fazer um curso, alguma coisa, um trabalho, ele vai atrás da mina. Pra ficar ali do lado dela, bajulando ela e tal, com medo de perdê-la. Ou seja, ele faz a missão dele ser a mulher dele. Ele não pesquisa uma profissão na qual paga um bom salário pra ele. Não importa, pode ser no Brasil ou até no exterior. E ir atrás dessa missão. E se a mulher quiser fazer parte do seu frame, ela irá te seguir. Porque você está na sua missão. Então o homem sempre tem que estar em busca de ser a sua melhor versão. Se você não estiver na sua missão, a mulher ela não irá entrar no seu frame. Ela irá sentir essa fraqueza, ela irá cheirar essa fraqueza em você. Então o homem que ele não tem missão, ele é um homem fraco. Então é de suma importância você não colocar a sua mulher como prioridade, mas sim a sua missão. Muitos homens, ele apoia, dá o 100% dele, faz hora extra, um trabalho braçal, ou seja, ele para colocar a sua mulher num curso superior, numa faculdade, no mestrado, no doutorado, e ela vai subindo, vai galgando ali, vai trabalhando com homens de alto valor, ou seja, outro nível. Aí chega em casa, o cara tá cheirando a gasolina ali e tal, porque trabalha em manutenção, ou o cara tá cansado, e ela olha pro cara, ela vê que o cara não é do mesmo nível dos homens que ela está lado a lado ali trabalhando. Porém, é o cara que está suportando ela, é o cara que está sustentando ela. Mas a mulher ela tem esse solipsismo enraizado nela. Ou seja, você deixou sua missão de lado para que ela possa ter sucesso. Agora, você agindo dessa maneira, você está dando brecha, porque a mulher, ela sempre quer estar com um homem que é maior que ela. A hipergamia, ela trabalha numa forma cruzada ou na vertical, ou seja, ela sempre quer estar olhando para cima, ela quer estar com um gigante. Então se você tirar do seu tempo, do seu investimento para investir nela e depois pensar que vocês irão investir em você, você está no barco furado. Pô, mas isso aconteceu com a minha irmã, isso aconteceu comigo no passado, isso acontece... Não, sim, acontece. Eu acredito, de fato. Porém, nós somos homens pragmáticos e precisamos agir na lógica. Você que tem conhecimento na base da Red Pill, você precisa entender que a mulher, ela precisa de um líder, ela quer seguir. Então você precisa estar na sua missão primeiro. Aí sim, se você quiser puxar ela, quiser ajudá-la, é outra história. Porém, não deixa a sua missão de lado e coloca ela como prioridade. Porque você irá perder nesse relacionamento. Esqueça todos aqueles clichês românticos, protagonista proclamando seu amor eterno pela mulher que completa. Apesar de todos os protestos, as mulheres não querem ser a única na sua vida, ou seja, ser o centro da existência de um homem. Na verdade, elas querem se subordinar ao propósito de vida ao propósito da vida de um homem digno,
para ajudá-lo a alcançar esse propósito com o seu apoio feminino e seguir o caminho que ele traçar. Você deve respeitar a integridade de uma mulher e não mentir para ela dizendo que ela é tudo para você. Ela não é tudo para você. E se ela for tudo para você, em breve ela não será mais nada. É aqui onde está o erro. Muitos homens eles têm medo de perder a mulher, ou seja, perder aquele travesseirinho de orelha e tal. E ele mente, sim, de fato, para a mulher para chegar no birimbém mirimbom. Ele fala que a mulher é tudo na vida dele. Sem ela ele não consegue viver e tal, toda aquela resenha. Porém, de fato, ele deve até estar falando a verdade. Por quê? Porque ele está conectado nessa Matrix. Ou seja, ele está com aquela mentalidade beta e cai na síndrome da One Iris. Ou seja, o One Iris, ele acreditar que só existe uma pessoa para ele. Aquela mulher é tudo na vida. Ou seja, só existe ela na vida dele. Sem ela ele não consegue viver. Então isso é a síndrome da One Iris. Então ele acredita que a mulher é alma gêmea. Ou seja, sem ela ele não consegue viver. Então ele até mente para ela. Você é tudo na minha vida. Então quando a mulher ela ouve isso, parece ser até legal. Ou seja, naquele momento ela pode até te abraçar, te dar um beijo e tal. Se ela é tudo na sua vida, ela irá ficar seca porque você é um homem sem visão. Ou seja, você está colocando ela acima de tudo. E você não deve fazer isso. Ou seja, coloque a sua missão como prioridade. Eu fiz um podcast falando sobre a mulher ela tem que ser o terceiro plano na vida do homem. Muitos migtais e black people falam, a mulher tem que estar, nem tem que estar no plano. Hoje em dia a mulher tem que estar fora de plano. Não, tudo bem. Se você não quiser ter relacionamento, se você não quiser interagir, tudo bem. Porém, para mim, a mulher ela tem que ser terceiro plano. Ou seja, primeiro, a sua saúde. Você tem que estar em shape, você tem que estar com a sua saúde em dia. Você precisa fazer um check-up ali e tal, uma bateria de exames, checar o seu sangue. Se está correndo tudo bem, como é que está a sua testo. Isso é de suma importância, rapaziada. Você precisa cuidar da sua saúde. Então isso é primeiro lugar. Por mais que você seja um homem de alto valor, se você não tiver saúde, você não é nada. Existem muitas pessoas que dariam tudo. E talvez ela até tenha esse tudo entre aspas. Tem muito dinheiro, porém não tem saúde. Do que vale? Não vale de nada. Então a saúde é em primeiro plano. Coloque isso na sua mente. Segundo plano, a sua missão. É o que nós estamos falando agora, ou seja, a sua prioridade. Qual é a sua missão? Aí eu sou um gamer. Se você é um gamer, foca em ser um gamer. É a sua missão. Aí eu sou um atleta e tal. Não importa qual seja a sua missão, você precisa ter a sua missão como prioridade. Então esse é o seu segundo plano. Primeiro a saúde, segundo a missão, terceiro a mulher. Você precisa levantar o seu game, você precisa interagir com elas, ter o conhecimento da RP e ter uma interação com o sexo oposto, para que você possa levantar o seu game. Eu não sou contra, rapaziada, o pessoal que quer ter um relacionamento, até porque eu estou num relacionamento. Agora, você precisa ter o conhecimento, é por isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui para passar o game, rapaziada, conhecimento. Você coleta a informação correta na sua vida e aplica. Eu estou no relacionamento e eu uso as ferramentas da RP ao meu favor. Então isso é de suma importância. A mulher tem que estar em terceiro plano. Quarto, não jogue de acordo com as regras dela. Se você permitir que uma mulher estabeleça as regras, ela ficará ressentida com você, com um desprezo fervente que nem mesmo um eslofador pode inspirar. A mulher mais forte e a feminista mais estridente deseja ser liderada e se submeter a um homem mais poderoso. A polaridade é o cerne de um relacionamento amoroso saudável. Ela não quer ter a prerrogativa de pisar em você com as suas demandas caprichosas e seu humor inconsistente. Suas emoções são um furacão, sua alma um sabotador. Pense em você como um baluarte contra a tempestade dela. Quando ela se agarra a um pilar para se firmar contra os ventos fortes ou anseia por uma figura de autoridade para frustrar os seus piores instintos, é você que tem que estar lá, forte, sólido, inabalável e imóvel. É de suma importância, rapaziada, nós entendermos que o homem ele tem o fardo da performance. Não tem como fugir, não tem como correr.
eu recebo às vezes muitos e-mails e algumas informações do pessoal, que tem um pessoal também que faz parte da nossa comunidade que é MGTOW, eu sei disso. E eu já falei com alguns criadores de conteúdo também. E quando você encontra com a ARP e de fato você internaliza, você é um MGTOW automaticamente. Quando você internaliza, de novo, existem muitas pessoas que vão para os subgrupos, ou seja, Incel e Black Pills, ou seja, eles não internalizam a ARP, porque a ARP é aceitação, ou seja, você precisa aceitar do jeito que é, do jeito que as coisas são. Então, quando você internaliza a ARP, o que você fala? Independente da minha família, das pessoas ao lado, meus vizinhos, aonde eu moro, aonde eu trabalho, quem eu sou, tudo que eu quiser fazer, eu irei fazer. Eu sou o ponto de origem. E a partir de agora minha vida irá mudar. Ou seja, primeiro eu, depois eles. Isso é seguir o seu próprio caminho. Então quando eu falo que nós temos o fardo da performance, muitos homens eles colocam essa sigla, ou seja, do MGTOW na sua frente, porque ele quer descansar, meu. Ou seja, ele quer abaixar a guarda. Ele não quer estar toda hora, pô, tá vendo? A mulher tem essa oscilação tal. Um dia ela tá assim, outro dia ela tá daquela outra forma. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Você tem que ser um porto seguro, você tem que estar ali. Você trabalha a vida inteira, tá lá, a mulher vai, coloca um par de chifre, ou seja, toda essa resenha. Então o cara, ele fica tão sufocado que ele quer abaixar a guarda. Ele não quer jogar o jogo. Ou seja, ele quer sair fora do game. Mas o que eu quero dizer pra você é que não tem como você fugir do jogo, porque automaticamente você será julgado pelo seu desempenho, tanto por homens como por as mulheres. Talvez na sua estética, na sua parte física, ou seja, se você estiver em shape, os seus amigos, famílias irão te valorizar, o pessoal da empresa, as mulheres também irão querer ter você. Na sua parte financeira, nos seus business, enfim. O homem, ele tem o fardo de desempenho, não tem como correr. E agora, quando você está num relacionamento, foi como o Chateau Hartis disse aqui nesse quarto tópico. Ou seja, você precisa ser um cara estoico, forte. Eu falei em um podcast há muito tempo atrás falando sobre o woke. Ou seja, o woke é uma árvore enorme. Ela muda o layout ali da natureza onde que ela está no local. Ela é muito bonita. Então o vento vem, balança e tal, mas ela não cai. Os animais vão lá, se refrescam, ficam debaixo da árvore. Ou seja, é um refúgio. Então é uma árvore forte. Então você precisa ser esse woke. Então o woke ele é a personificação do alfa com beta no relacionamento. Você precisa pender mais para o lado alfa. Porém, você precisa ter esse lado beta, ou seja, esse conforto, essa lealdade, ou seja, ser esse cara que conhece as emoções da sua parceira. Quando ela precisar, ela ansiar, ou seja, você tem que estar lá, forte, saudável. Então, quando ela estiver nessa tempestade de emoções, ou seja, ela teve um problema no trabalho, ela chegou em casa, começou a falar do problema que ela teve com a amiga do trabalho, mesmo que seja uma resenha, olha para os olhos dela, finja pelo menos que está ali, tenta ouvir o que ela está falando. Então ela vai se sentir segura, dá um abraço nela, tal, tudo bem. Ou seja, ela começa a falar, aí você começa a falar dos seus problemas para ela também. Ou pior ainda, ela começa a falar e você quer solucionar o problema para ela. Muitas das vezes as mulheres elas trazem um problema, porém ela não quer a solução. Agora nós somos homens pragmáticos, lógico, você já quer ir no cerne da questão, ou seja, você quer resolver e finalizar aquilo ali. Não quer ficar ouvindo a resenha ali no seu vídeo e tal, também porque você às vezes teve um problema no seu trabalho e tal naquele dia, você quer descansar, entendeu? Porém a mina fica ali te enchendo seus passovaco. Mas é as ondas de emoções, você tem que ser esse cara estoico, esse cara forte. Ou seja, mais de 50% das pessoas que estão no relacionamento irão divorciar. E desses 50%, 75% das pessoas que pedem o divórcio são as mulheres. Lógico que são várias questões, porém elas falam muitas das vezes que ele não me ouve, ele não me escuta e tal. E muitas das vezes, rapaziada, é verdade. Porque a mulher, ela não fala numa forma direta, ela fala entre as entrelinhas. E muitas vezes você não entende. Se você não estiver no seu cor, na sua masculinidade, no seu polo masculino, você não irá entender quando ela está falando através da sua fala ou do seu comportamento. Então você tem que ser esse cara woke.
essa rocha firme. Vamos para o tópico 5. Adere à proporção áurea. Ou seja, dê à sua mulher 2/3 de tudo que ela lhe dá. Para cada 3 ligações ou mensagem de texto, devolva 2. 3 declarações de amor, rende 2 em troca. 3 presentes, 2 noites fora. Dê a ela 2 demonstrações de afeto e pare até que ela responda com mais 3. Quando ela fala, você responde com menos palavras. Quando ela se emociona, você se emociona menos. A ideia da proporção áurea é dupla. Ela estabelece seu maior valor, fazendo persegui-lo, e demonstra que você tem autocontenção para evitar ser arrastado pelos dramas pessoais dela. Abster-se de retribuir tudo o que ela faz por você em igual medida inspira nela a atitude adequada de crença em seu status superior. Em suas entranhas mais profundas é o que ela realmente deseja. Rapaziada, você precisa entender que a mulher, ela gosta de servir um homem. Principalmente o homem que ela deseja, um homem que ela gosta, ou o seu homem. A mulher, ela tem isso enraizado nela, ou seja, ela quer servir o homem dela. Está na sua psique. E o interessante é que quanto mais favor ou algo ela fizer para você, mais ela irá gostar de você, mais ela irá o admirar. O pessoal do PUA, ou seja, Pickup Artist, eles usam muito dessas jogadas, ou seja, cada 3 ligações, 2 ligações, 3 mensagens, 2 mensagens. A menina te deu 3 beijinhos, você dá 2. A menina te deu 1, você não dá nenhum. Ela te deu 2, você dá 1. Então, é dessa maneira que você tem que jogar o jogo. Você não deve dar igual ou a mais para ela. O problema de hoje é que existem muitos betas simp. Ou seja, o cara faz de tudo, coloca a mulher no pedestal. E ele esquece que a mulher, ela gosta de fazer algo para o seu homem. Ela gosta de servir o seu homem. E isso é game, rapaziada. Se você quer que a mulher que está girando os pratos, enfim, está tendo um relacionamento, você precisa fazer com que ela faça algo pra você. Começa de pouco, tem como você pegar aquele sapato? Não pede, por favor, tem como você pegar isso, tem como você pegar aquilo? Faz isso pra mim, segura aqui e tal. Começa a fazer isso. Quanto mais ela fizer mais coisa pra você, mais ela irá gostar de você. Mais ela irá querer estar perto de você, mais ela irá querer te servir. Então isso é de suma importância. Não dê o seu comprometimento de graça. Dê valor ao seu tempo. E ela precisa trabalhar para ter o seu tempo. 6º, keeping her guessing. Ou seja, mantenha ela sempre com a pulga atrás da orelha, sempre adivinhando onde você está, como você está. Fiel às suas naturezas inescrutáveis, as mulheres fazem perguntas para as quais realmente não querem respostas diretas. Ai do homem que joga com fraqueza, seu destino é sofrimento do beta. Fugir, provocar, ofuscar. Ela prospera quando tem que imaginar o que você está pensando sobre ela e murcha quando sabe exatamente como você se sente. Uma mulher pode desejar segurança financeira e familiar, mas não deseja segurança da paixão. Da mesma maneira, quando ela te desagradou, castigue rapidamente. Mas quando ela te fizer bem, recompense aos poucos. Recompense o seu bom comportamento de forma intermitente e imprescindível, e ela nunca se cansará de trabalhar duro para agradá-lo. Quando eu faço aquilo que ele gosta, aquela comida, enfim, o que seja, eu ganho isso, eu faço isso, isso acontece. Ou seja, o sentimento, a emoção que ela tem pelo que ela está fazendo por você, ela recebe o pagamento por aquilo, e o pagamento é a alegria dela. Então vamos para o 7º mandamento. Sempre mantenha 2 no gatilho. Nunca se permita ser um homem mantido. Um homem com opções é um homem sem necessidade. Preste atenção, rapaziada, isso é suma importância. Ele constrói confiança e incentiva a ousadia com as mulheres se houver outra mulher. Ou seja, ter uma rede de segurança para
pegá-lo, no caso você escorregar e se arriscar em uma separação, divórcio ou uma perspectiva perdida, levando a solidão a um período de seca opressora. Uma mulher sabe que depois de dormir com um homem, abdica em parte de seu poder. Quando ela se apaixonou por ele, ela se rendeu a quase tudo. Mas o amor é efêmero e com o tempo ela pode redescobrir seu poder e ameaçar deixá-lo. É o seu último trunfo. Retirar todo o seu amor e todo o seu corpo em um instante irá desacelerar sua alma se você se deparar com a contemplação do abismo vazio, sozinho. Saber que existe outra pessoa a quem você pode recorrer em busca de afeto e fortalecer a sua vontade satisfará a sua masculinidade. Agora, lógico que terá muitos beta simp que irá falar, pô, você tá no relacionamento e vai querer girar os pratos, né? Ter outras mulheres no gatilho, ou seja, não estará dando o seu 100% ali com a sua mulher. Você pode, enfim, decifrar ou querer fazer uma análise da maneira que você quiser. Eu não irei passar em detalhes aqui, rapaziada, mas porém você precisa ter uma mente em abundância, não uma mente em escassez. Essa teoria do Rollo Tomassi, na qual ele fala a teoria dos pratos ali no seu primeiro livro, ou seja, Spinning Plates, é de suma importância. E você não precisa chegar no vamos ver. Ou seja, você precisa ser um homem de alto valor, um homem admirado por outras mulheres, um homem que toda mulher quer ter e os homens querem ser, para que você possa ter opção. Ou seja, muitos homens, eles não investem nele mesmo, ou seja, ele não é um cara atraente. Essa é a realidade. Nenhuma mulher quer ele. E a mulher, ela consegue cheirar isso, ou seja, a própria mulher dele, ela irá ver, notar que ela tem um VSM maior que o dele, ou seja, o rank dela maior, nem que seja pela percepção. Talvez ela já deve ter até passado ali do seu período de epifania, ou seja, pós-wall, porém se ela tiver uma percepção que o valor dela é maior que o seu, ela pode te deixar. E se você colocou todos os ovos em um cesto só e ficou só olhando, ou seja, todas as suas emoções, toda a sua energia apenas em uma mulher, você irá ter um vazio, ou seja, quando ela se retirar vai ficar um buraco, vai ficar aquele vazio. Principalmente se você acredita nessa falácia de igualitarismo, ou seja, esse relacionamento igualitário, na qual esse condicionamento quer empurrar a goela abaixo em muitos homens. Então você precisa ter uma mente em abundância, ou seja, ser um cara atraente e não um cara não atraente. Existem muitos homens que têm a síndrome da One Iris. Por quê? Porque ele não tem opção. Agora, você não precisa chegar nos vamos ver. Porém, você precisa ter em mente que se caso essa mulher que você tem um relacionamento de longo termo, ou seja, uma RLT, deixar você tem não apenas a opção, porém você tem condição de ter uma mulher no mesmo nível que ela ou melhor. Tem um ditado por aí que diz: quando você tem uma, você não tem nenhuma. Tem duas, você tem uma. Tem três, ou seja, tem duas. Agora, essa teoria de girar os pratos é dessa maneira. Você precisa ter mulheres no seu ciclo social, porém você não precisa ir para os vamos ver. Você tem que ser um cara lógico, um cara dinâmico, um cara carismático, para que você possa ter opção. Ou seja, qualquer mulher querer entrar no seu frame, no seu programa. Então isso é de suma importância. Peça desculpas apenas quando for absolutamente necessário. Ou seja, existe muitos cara, meu, que eu vou te falar, às vezes ele tá passando num corredor alguma coisa, ele já começa, desculpa, dá licença, desculpa. Ou seja, essa palavra desculpa está no vocabulário dele e é a palavra que ele mais fala no dia inteiro. Desculpa e sim, tudo é sim e tudo é desculpa. Então você tem que parar de desculpar por coisas efêmeras, ou seja, simples. Se você errou de fato, lógico, você tem que ser homem e assumir a sua responsabilidade. Porém, você tem que evitar. Você tem que tirar essa palavra do seu vocabulário. Não diga que você lamenta cada coisa errada que você fez. É uma postura de submissão que nenhum homem deve adotar reflexivamente. Não importa o quão alfa ele seja. Desculpando-se, irá acrescentar a demanda por mais desculpas. Ela vai esperar sua contrição como um gato espera sua refeição em um determinado horário todos os dias. Então, o seu valor diminuirá aos olhos dela.
Em vez disso, se você fez algo errado, você deve reconhecer sua desculpa de uma forma superficial, sem recorrer às palavras reais. Sinto muito. Desculpa. Use a manobra Bill Clinton e diga: erros foram cometidos. Ou diga a ela que você se sente mal pelo que fez. Você tem direito a 2 desculpas gratuitas pela vida do seu relacionamento. Use com sabedoria. Essa parte é interessante, rapaziada. Isso é de suma importância para que você possa manter um frame no relacionamento. Agora, todos esses 16 mandamentos você precisa ter em mente é para um homem que tem uma mulher que quer fazer parte do seu programa, que tem um desejo genuíno para estar contigo. Porque se a mulher ela não tem aquele desejo ardente para estar contigo, ela não irá ter paciência. Ou seja, se você não pedir desculpa pelo algo errado que você fez, caso você não retorne a ligação para ela direto, ou as mensagens dela, ou você não falar que ela é bonita, que o ama, ou seja, ficar bajulando ela. Por quê? Porque ela tem outras opções. Agora, se você também tem várias no seu ciclo ali também, você está girando os pratos, não está no relacionamento de longo termo, pode ser que tenha algumas que irão ficar no seu frame. Por quê? Porque ela quer fazer parte do seu programa. Daí então elas irão aceitar todas essas posições, todos esses mandamentos. Porém, independente disso, você precisa internizar esses 16 mandamentos. Isso é de suma importância. E quando ele fala sobre a desculpa, muitas das vezes eu me lembro que no meu relacionamento, antes do conhecimento da RP, eu oscilava naquela mentalidade alfa, mentalidade beta, enfim. Eu acredito que pela vida que eu passei, ou seja, vim da comunidade, meus pais, baixo poder aquisitivo, pai pedreiro, mãe do lar, ou seja, nordestino, veio para São Paulo, moramos na favela e tal, toda aquela correria. Enfim, você é Red Pill nato, ou seja, você nasce na Red Pill, não tem como. Porém, você não tem conhecimento, ou seja, toda essa estrutura, essa organização da manosfera, enfim, todas essas informações compactadas para você. E no meu relacionamento, eu oscilava com a mentalidade alfa e beta, principalmente quando eu fui para fora, ou seja, num país de primeiro mundo, essa visão igualitária, enfim, essas mulheres que se dizem empoderadas já é bem mais liberal e aceita. E eu não tinha esse conhecimento, porém, eu oscilava muito com alfa e beta. E eu pedia muita desculpa. Ou seja, às vezes eu cometia alguns erros no relacionamento, tudo bem, a gente mudava, ou seja, o contexto já era outro, e eu ficava analisando. Às vezes eu estava ouvindo uma música, eu estava fazendo alguma coisa, analisava o erro que eu fiz, eu chegava às vezes na minha mulher, a gente estava tendo tal, aquela interação, me desculpa por esse dia, me desculpa por isso, por aquilo, ela olhava para mim e tal. Talvez ela estava tentando lembrar, e aceitava, lógico, e a gente continuava, então, por muito tempo. E depois que eu comecei a entrar em contato com a RP e comecei a fazer uma análise na minha vida, eu comecei a evitar as desculpas. Isso não quer dizer que eu retirei ela do meu vocabulário, porém eu comecei a evitar. E esse blog eu já li há muito tempo atrás. Interessante que quando ele falou que você precisa usar a manobra de Bill Clinton, ou seja, quando ele teve um relacionamento, um caso ali com a Mônica, que era sua secretária, ele falou ali na palestra, ou seja, erros foram cometidos. Ou seja, o leite foi derramado e vai ficar desse jeito, ou seja, foi um erro. Ele não pediu desculpa, ele apenas usou essa palavra. Ele é um alfa de verdade, mesmo com que ele tem uma esposa que acredita que é uma alfa também, uma mulher alfa. Porque para mim, mulher alfa, ela não existe. A Hillary Clinton acredita que ela é uma mulher alfa, porém, Bill Clinton é um alfa de fato. Com todos os seus comportamentos e tal. Então ele fala para você usar dessa manobra, ou seja, erros foram cometidos, ou seja, o leite foi derramado. Então você precisa trocar a palavra desculpa, ou seja, erro foi cometido. Isso é de suma importância, rapaziada. Então nós lemos o 8º, vamos para o 9º mandamento. Conecte-se com as emoções dela. Destaca-se dos outros homens e conecte-se com a paisagem emocional de uma mulher. Sua mente é um mundo estranho que requer navegação hábil para chegar ao seu encontro. Divirta-se na onda de emoções em vez do deserto árido da lógica. Seja brincalhão, use todos os seus sentidos. Descreva com detalhes exuberantes cenários para incendiar seu coração. Dê liberdades aos seus sentimentos para vagarem.
Sim, é uma boa palavra. Você não está em um caminho linear com ela. Você está por toda a parte, levando-a em uma aventura. Nesse mundo não há necessidade de terminar pensamentos ou tirar conclusões. Só há necessidade de experiência. Você está agarrando a mão dela e correndo com ela por um beco infinito e um labirinto sem fim, rindo e deixando seus dedos deslizarem nas paredes de paralelepípedos ao longo do caminho. O interessante que eu falo muito aqui nesse podcast e na comunidade RP nós falamos também, você não deve deixar uma mulher entediada, ou seja, você ser um cara tédio, monótono. Você tem que navegar nessas emoções e se conectar com a sua parceira. É de suma importância, ou seja, você não será o tampão emocional, mas muito pelo contrário, você será o suporte para ela. Ou seja, essas informações é para um homem que já tem uma mulher que está no seu frame. Então você precisa ter esse tempo para conectar com as emoções dela. O Dr. Luan Brissenden, ele tem um livro chamado The Female Brain. Então nesse livro ele explica, falando que a mulher ela tem muito mais células cerebrais do que os homens. E ela recebe uma química quando ela se comunica com alguém, principalmente com uma pessoa que tem essa ligação emocional com ela. Então você que é o parceiro dela, quando você tem essa conexão emocional com a sua parceira e você entende ela, ou seja, você está no seu frame, ela se sente mais conectada contigo. O interessante é que quando você faz um levantamento de dados, o porquê o relacionamento de longo termo acaba, principalmente um divórcio, de 75% a 80% das mulheres que fazem o pedido de divórcio. E quando eles fazem esse levantamento de dados, muitas delas, muitos pessoal, enfim, até da comunidade RP fala, não, estão de resenha, é outra coisa e tal. Mas a maioria delas falam que o marido dela, o cara, ele não dava atenção para ela emocional. Então ela foi buscar com outra pessoa. Ou seja, se você não navegar nessas ondas de emoções com ela, estando no seu frame, você irá perder esse jogo. Então isso é de suma importância, rapaziada. Vamos para o 10º. Ignore a sua beleza. O homem que treina a sua mente para subjugar os centros de recompensa do cérebro ao refletir sobre um belo rosto feminino, transformará magicamente sua interação com as mulheres. Quando você ver uma menina bonita, gostosa, enfim, uma menina atraente, o seu rosto atraente, você deve ignorar a beleza dela. Automaticamente imagine que ela é um homem. Existem muitos homens que têm medo da rejeição, principalmente quando ele está de cara a cara com a mina bacana, com a mina da hora, com a mulher bonita. Então, se você ignorar a beleza dela e começar a praticar isso, colocar na sua mente, será muito mais fácil, ou seja, você irá ignorar a rejeição. Ou seja, esse nervosismo. Então, a maioria das mulheres que você se sente atraente, você irá se comunicar numa boa e até chegar junto dela. E a mulher, ela sente essa fraqueza, ou seja, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é gostosa, principalmente nos dias de hoje. Ou seja, com esse ego nas alturas. Enfim, você pode ver nessas mídias, redes sociais, muitos blue pill, mangina, beta simp, ou seja, colocando a mulher no pedestal. Então ela está acostumada com isso. Agora, se você ignorar a beleza dela, ela vai ficar chateada, falar, pô, por que esse cara está me ignorando? Então ela vai começar a procurar o defeito dela, que ela sabe qual que é. Porque todas as mulheres têm um defeito na estética. A sua apreensão e autoconsciência se dissiparão, pavimentando o caminho para interações mais honestas e dominadas com os objetivos de seu desejo. Esta é uma das razões pelas quais os maiores lotários se afogam em mais amor do que eles podem suportar. Por meio de experiências positivas com tantas mulheres bonitas, eles perdem sua admiração pela beleza e, por sua vez, sua impotência sob o seu feitiço. Isso ajudará a adquirir o estado de espírito certo para parar de usar as palavras gostosa, fofa, linda ou linda para descrever garotas
que te deixam excitado. Em vez disso, diga para si mesmo, ela é interessante, ou pode valer a pena conhecê-la. Nunca elogie uma garota por sua aparência, especialmente uma garota com quem você não está transando. Desligue aquela parte do seu cérebro que quer colocá-los em pedestais. Um treinamento avançado adicional para alcançar este estado de transcendência zen inconsciente é dormir com muitas mulheres atraentes. Tente evitar dormir com muitas mulheres feias se você não quiser regredir. Em breve você será um amante GD. Quando você vê uma mina no Instagram, ou seja, 8, 9, 10, você dá uma olhada nos comentários, você encontra vários beta simp, ou seja, bajulando as mulheres. Ah, you so beautiful, you é linda, você é linda, maravilhosa, você é uma deusa e tal, toda aquela resenha. Tem uma história que circula por aí, por trás de uma mina bonita, gostosa, 10, tem um cara que tá enjoado pela beleza dela. Ou seja, o lixo para um são tesouros para os outros. Vamos para o 11º. Seja irracionalmente autoconfiante. Não importa qual seja a sua posição na vida, caminhe pelo mundo sem desculpas ou desculpas. Não importa se objetivamente você não é o melhor homem que uma mulher pode conseguir. O que importa é que você pensa e haja como você fosse. As mulheres têm um instinto de cachorro para descobrir as fraquezas de um homem. Não facilite para elas. A autoconfiança, garantida ou não, desencadeia as respostas emocionais submissas nas mulheres. A autoconfiança irracional vai lhe dar mais pererecas do que o derrotismo racional. Ou seja, existe essa frase que circula muito na RP, que é fake it until you make it. E os PUAs, né, o PUA, Pickup Artists, eles usavam muito dessas frases. E até usam, creio eu, nos dias de hoje. É interessante. Porém, você não deve ficar apenas no fingir, né? Fake it until make it. Ou seja, finja até você ser. Mas é melhor que você finja que você é esse cara, porque ela vai ficar ali rodando o hamster na cabeça dela, achando que você de fato é esse cara confiante. Então é melhor que você seja assim do que muitos caras que estão na Black Pills, enfim, que se diz ser MGTOWs, que não quer fazer o trabalho e depois fica reclamando porque não tem mulher do lado deles. Ou seja, ele não consegue ter um date, um encontro, ou seja, girar os pratos. Por quê? Porque o cara não tem essa autoconfiança. Você precisa ter essa autoconfiança em você. Isso é de suma importância. Vamos para o 12º ponto. Maximize seus pontos fortes e minimize seus pontos fracos. No desenvolvimento de nós mesmos como homens, atraímos mulheres para a nossa órbita. Para realizar essa atração gravitacional de maneira mais indolor e eficiente possível, você deve identificar seus talentos e deficiências naturais e dividir seus esforços de acordo. Se você é um brincalhão talentoso, não perca tempo e energia tentando elevar seu status no debate filosófico. Se você escreve bem, mas dança mal, não se mate tentando expandir sua influência viril na pista de dança. Seu objetivo deve ser atrair mulheres sem esforço. Então use seus pontos fortes, não importa quais sejam. Há um grupo para cada empreendimento masculino, exceto World of Warcraft. Dessa parte aqui eu discordo com ele porque eu acredito que em todos os grupos existe mulheres querendo atrair o macho alfa e tal, em todos os grupos. Pode ser que você seja um gamer, ou seja, World of Warcraft, como ele citou. Eu creio que existe mulheres também nesse segmento de gamers. Existe várias, principalmente hoje em dia. As mulheradas sempre estão buscando, chamando a atenção. Então existem muitos garotos ali, as mulheradas tá no meio. Então nessa parte aqui eu discordo com ele. Porém, de fato, você precisa levantar o seu game e aproveitar os seus pontos fortes. Porque você ouve muito, principalmente nas escolas, algumas pessoas dizem: não, você precisa trabalhar nos seus pontos fracos para fazer um balanço e você ser esse cara completo e tal, yara. Não, isso é resenha. O tempo, ele é super valioso e nós não temos a vida inteira.
para ficar lutando contra aquela parte negativa que temos. Ou seja, você tem que analisar o seu ponto forte, saber qual é ele, maximizar o máximo que você puder, investir nele. E talvez até monetizar esse ponto forte. Porque você não precisa ter aquele esforço para conseguir conquistar uma garota, para colocar as mulheres no seu ciclo. É isso que ele quer dizer aqui. Então isso é de suma importância, rapaziada. Você precisa maximizar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. 13º, errar por excesso de ousadia e não por pouco. Tocar uma mulher de forma inadequada no primeiro encontro o levará mais longe do que simplesmente não tocá-la. Não deixe que a falsa indignação de uma mulher com a sua ousadia o influencie. Secretamente, adoram quando um homem persegue agressivamente o que quer e divulga suas intenções sexuais. Secretamente adoram quando um homem persegue agressivamente o que quer e divulga suas intenções sexuais. Você não precisa ser um idiota, mas se você não tiver escolha, ser um idiota sem consideração é melhor do que ser um beta educado todas as vezes. É aqui onde muitos homens falham. Ou seja, ele tá num date com uma garota e ele não tá na sua áurea masculina. Ou seja, a gente fala muito na comunidade RP do Kino. Kino é você, ou seja, tocar na mulher. O interessante é que quando você vai para um date, vai para um encontro, automaticamente as mulheres já estão a 1000 luz ali, ó, no seu game. Ou seja, se ela abrir as pernas ali, vai acontecer. Ela sabe disso, as mulheres sabem disso. Então se ela cheirar a sua fraqueza e você já não mostrar com a sua energia, ou seja, a sua dinâmica, que você tá afim do birimbom ali no encontro, no date, ela irá te usar. Quando você estiver filosofando ali com ela, tal, você tem que deixar claro na entrelinhas que você tá afim do birimbom. Se você puder tocar no antebraço dela, tocar no joelho dela, tal. Ah, você tá com um brinco bacana, tal. Chega próximo, coloca o cabelinho dela de lado, pega no brinco dela junto com a orelha ali e tal. Toca na perna dela quando você estiver conversando. Com delicadeza, porém, com aquela audácia. Então, através do seu comportamento, ela precisa ver que você está afim. Ou seja, vai rolar o birimbom. Não precisa acontecer ali na hora, mas tem que ficar claro. Porque se a mulher cheirar fraqueza e você ficar com medo, ficar tímido ali no date, no encontro, ela irá usar você apenas para o jantar. Ou seja, será o beta provedor. Assim que acabar o jantar, ela vai te dar um beijinho e já ligar pro Uber ali e direto para ir pro cafofo do Cafa. Essa é a realidade. Então você precisa deixar claro através do seu comportamento ali, do seu corpo de linguagem que você tá afim. E o toque é de suma importância. Bom, essa daqui vai ser difícil eu falar no YouTube. Porém, vamos lá. O 14º é dar uma bem dada com ela. Ou seja, faça com ela como se fosse a sua última e a dela também. Fazer tão bem, gostoso e tão forte, tão desenfreadamente, tão devasamente, que ela é deixada como uma massa trêmula, faiscante. Drene tudo dela. Então drene-a um pouco mais. Beija-a por inteiro. Faça amor com ela a noite toda. E abrace-a com força pela manhã. Possua seu corpo, possua sua gratidão, possua seu amor. Se você não sabe como, aprenda a dar a ela múltiplos orgasmos. 15º mandamento, rapaziada. Estamos próximo ao final aí, tem mais um. Mantenha o seu estado de controle. Você é um carvalho, ou seja, um woke. Você não será manipulado por choro, gritos, mentiras, jogos mentais, abstinência sexual, manobras de ciúmes, jogos de piedade, teste de merda, calor, frio, atos de desaparecimento ou viagens de culpa. Ela vai chover e trovejar ao seu redor e você vai abrigá-la até que a tempestade passe. Ela não vai arrastar você para o caos dela. Quando você tiver domínio sobre si mesmo, terá domínio sobre ela. Ou seja, você dar essa parte de segurança, essa parte emocional, essa parte do conforto, porém ter o pé no chão.
estar na sua missão. Isso é de suma importância, rapaziada. Você não deve perder o foco. Ou seja, muitas das vezes ela vai querer te controlar com o sexo, porém não irá te abalar, porque a mulher ela controla a intimidade no relacionamento e você controla o seu comprometimento. O interessante é que você precisa estar no seu frame. Então muitos homens, eles irão sair do frame dele, ou seja, o quadro ali tem um frame e tal, ele vai sair do quadro dele, do frame dele e entrar no frame da mulher, ou seja, aceitar toda essa resenha, toda essa tempestade de emoções e tal. Isso é um shit test. Então você tem que deixar isso de lado, ou seja, ignorar ser um cara estoico, ser esse woke. Então tem muitos caras que ele não consegue fazer isso, ou seja, ele deixa o relacionamento de lado, chuta o balde, puxa o rabo do gato e tal, sai fora. Agora, é importante saber que o relacionamento, eu falo que é um hard mode, ou seja, é o jogo duro, é bem mais embaixo. Porque você está girando os pratos, é muito mais fácil porque são diferentes pessoas, diferentes emoções, ou seja, são várias mulheres, é muito mais fácil. Lógico que é bem cansativo você tá com várias ali e tal no pente, porém é muito mais fácil. Agora você tá com seu game ali todo dia, segunda a sexta, segunda a sábado, semana, meses, anos, na ponta, você tem que estar com o jogo ali na ponta. Ou seja, você sempre tem que estar em busca de conhecimento, informação, conhecer a natureza feminina, estar no seu frame, porque é hard mode. Não é easy mode. Então, rapaziada, é de suma importância você manter o seu frame. Agora vamos para o tópico final, que é o mandamento 16º. Nunca tenha medo de perdê-la. Você não deve temer. O medo é o assassino do amor. O medo é o triunfo do ego que traz a solidão objeta. Você vai enfrentar o seu medo. Você permitirá que ele passe por você. E quando o medo do ego se for, você se virará e enfrentará o seu amante. E apenas o seu coração permanecerá. Você se afastará dela quando ela violar sua integridade e a deixará ir quando o seu coração estiver fechado para você. Aquela que pode destruir você, controla você. Não dê a ela esse poder sobre você. Ame a si mesmo antes de amá-la. É interessante que o Rollo Tomassi ele fala em um dos seus livros, ali no The Rational Male, ou seja, aquele que ama mais no relacionamento é o que tem menos poder. Então, se você amar mais a sua mulher, ela tem controle sobre você. Ou seja, você está no polo feminino. Ou seja, você precisa amar sim sua esposa. Porém, se o seu amor for maior do que o amor que ela tem por você, logo logo você será trocado. Para finalizar, ele deixou aqui bem claro que quanto mais você seguir a letra desses mandamentos, ou seja, dos 16 mandamentos que nós acabamos de ler, mais fácil será encontrar e manter o verdadeiro amor incondicional à felicidade em sua vida. Não é a vida dela, é a sua vida. Então é de suma importância, ou seja, você seguir esses passos. Conecte-se com as emoções dela, não tenha medo de perdê-la, ignore a sua beleza, seja irracionalmente autoconfiante, maximize seus pontos fortes, minimize seus pontos fracos. Errar por excesso de ousadia é bem melhor do que errar pouco. Faça uma bem gostoso, bem dada com ela. Mantenha o seu controle de estado, de espírito também, isso é de suma importância. Nunca diga eu amo primeiro. Faça ela ter ciúmes de você. Você deve fazer da sua missão o propósito e não a sua mulher. Ou seja, a sua missão tem que ser a prioridade. Não jogue de acordo com as regras delas. Respeite a proporção áurea, ou seja, 2/3. Se ela te mandou 3 mensagens, manda 2. Se te ligou 3, liga 2 vezes. Mantenha-o adivinhando, ou seja, ela ter aquela ansiedade de competição, saber onde você está, com quem você está, quem você é de fato. Sempre mantenha 2 no gatilho, ou seja, ter aquela mente em abundância. Peça desculpas apenas quando for absolutamente necessário. Então, rapaziada, conecte-se com as emoções dela. Ignore a sua beleza. Então, esses são os 16 mandamentos para você ter uma relação com a mulher. Eu vou deixar o link abaixo para que você possa entrar nesse blog e dar uma olhada nesses 16 mandamentos of Pum. Pum significa, ou seja, a perereca. É você chegar junto ali, ter a relação íntima com a mulher, com a sua parceira.
Então é de suma importância você ler esses 16 mandamentos, ou seja, tá pregado ali na parede do seu quarto, do banheiro, enfim, e segue esses mandamentos. Isso é de suma importância. O interessante é que esses mandamentos, foi como eu falei, é para uma mulher que já está no seu ciclo, ou seja, essa mulher ela tem um desejo de estar com você, ela tem um desejo ardente, você sabe que ela quer estar com você, ela aceita o seu programa, ela está no seu frame. Eu já queria falar deles há algum tempo. Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreva em nosso canal se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast. Um abraço, até mais, fica na paz.